Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio maravilhoso e especial, falando hoje da base, a nossa base familiar, com um assunto profundo que vai tocar o coração e a vida de cada um de vocês, tenho certeza, e com uma convidada mais que especial, que a gente ama, amiga Tatá Cipriani. Por favor, se apresente para nós! Muito obrigada pelo carinho, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Tatá Cipriani, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, orientadora de famílias e neurocientista do comportamento. E a mulher e radialista. E radialista, lógico, não posso esquecer desse detalhe. Essa voz incrível e maravilhosa que a gente ouve, potente dessa mulher, não pode esquecer dessa sua denominação, né? Só potencialidades aqui. Cabe tudo isso no certificado? Cabe mais um pouco também. E a gente vai caber. A gente muito mais. Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme. É o nosso café, nosso chazinho, nossa conversa. Você sabe, de forma leve, tranquila, e o assunto vai rolar. Com certeza. É bom estar no meio de pessoas que a gente se sente bem, né? E eu tô super confortável aqui. E é muito bom poder estar aqui e bater esse papinho com vocês. Que bom, que bom, que bom. E falando agora, já iniciando, né? Entrando no nosso assunto familiar, né, Tatá? Eu sei que você, por muito tempo, tratou de atender famílias inteiras. E a gente precisa falar e comunicar sobre esse assunto, que é a nossa base, né? Uhum. Tudo vem do nosso sistema familiar. Claro que quando a gente trata do sistema de uma forma mais consciente, quanto à liberdade, né? No nosso entendimento, que acabamos de falar aqui anteriormente, que cura não existe. Não existe. Existe consciência perante todas as nossas dificuldades. E vem tudo de lá, né, Tatá? Vem tudo da família, tudo da base. Que a gente tem que pensar que o ambiente condiciona muito o comportamento. E que ambiente essas pessoas estão inseridas, né, no dia a dia. Então a família é a base, é a família que nutre ou não, que acolhe ou não. É a família, eu costumo dizer, que rotula, que faz o primeiro bullying. Tudo acontece ali naquela base. E como tu falou, Érica, a família é um sistema, né? Eu trabalho dentro dessa abordagem cognitivo-comportamental. Só que eu também tenho as minhas paixões pelas outras abordagens. E eu acho importante a gente se desenvolver nesse sentido. E principalmente na psicologia sistêmica, e entender que a família é um sistema onde cada um tem a sua função. Eu costumo usar muito a questão, o exemplo da empresa, né? Você pensa na família como uma empresa. Então você tem o CEO, você tem o vice-presidente, você tem os colaboradores, supervisores, e cada um tem a sua função. E cada um precisa exercer a sua função. Quando um deles deixa de exercer a função, o sistema fica abalado. E aí a gente tem problemas no sistema. E o que eu estou querendo dizer quando alguém deixa de cumprir a sua função? É quando mãe deixa de ser mãe, é quando o filho vira pai, né? A avó vira mãe, e aí aquele sistema está todo bagunçado, ninguém tem o seu papel, a sua própria identidade, não sabe muito bem o que está fazendo, e aí a base acaba ficando desestruturada. E o quanto isso é real, né? A gente vê isso muito em consultório, né? O quanto as famílias estão desestruturadas porque pais foram pais nas suas desestruturas. Sim. Então, baseado naquela desestrutura que ele cresceu e foi inserido, enfim, tá tudo certo. Exatamente. Né? Tudo é como é. Mas o quanto acaba criando um ambiente inóspito para se desenvolver, para a cognição ser ali, né, as potencialidades serem retiradas daquela criança, enfim, o quanto abafamento, né? Exatamente. Eu costumo falar que quem fere sempre vai ferir, né? Quem foi também. ferido vai ferir também. Sim, porque tu dá pro outro aquilo que tu recebeu. Exato. E trazendo um pouco desse exemplo, assim, né? Eu percebo, assim, nas famílias com as quais eu trabalho, e até no meu próprio histórico de vida também, as minhas limitações em relação às minhas filhas. Quando eu participei da Jornada da Liberdade com vocês, eu cheguei a trazer isso. A minha filha mais velha veio para me ensinar a amar outra pessoa além de mim. E a mais nova veio para me ensinar a ser uma pessoa carinhosa. E por que eu não conseguia ser uma pessoa carinhosa? Porque eu não recebia carinho. Eu não aprendi a ser carinhosa. Eu não gosto de brincar com a minha filha. Quem brinca é meu marido. Eu sou a mãe que arma as coisas. Então, vamos fazer um piquenique? Vamos fazer uma viagem? Vamos fazer um passeio? Isso eu curto. Agora, sentar e brincar, eu não consigo. Porque ninguém nunca sentou para brincar comigo. Eu sempre fui muito sozinha. Então, eu também entendo as minhas limitações. E a gente precisa também entender as limitações, entender até onde a gente consegue ir e o que não dá para fazer.
Agora, quando a gente pensa nessa base familiar, e eu sempre gosto de trazer isso, a gente está falando de uma questão que é social, política e econômica. A gente tem no Brasil 5 milhões e meio de crianças, agora eu posso até errar esse dado, eu não me lembro se são 5 milhões e meio de crianças registradas com o pai ou sem o registro, agora eu não vou me lembrar. Mas o fato é que até aquelas crianças que têm o registro do pai, elas crescem, a grande maioria delas, sem ter uma figura paterna dentro de casa. Porque quem faz tudo é a mãe. É a mãe que assume tudo. E a gente está falando de um cenário que acontece desde a época da colonização. Não é de agora. Isso vem há muito tempo. A gente passou pela escravidão, onde as escravas viraram, né, objetos sexuais, e aí vinham aqueles filhos das escravas junto com os senhores e que não tinham filhos. Então a gente está falando de uma coisa muito grande que vai lá atrás. A gente tem muitas raízes aí. E muita dor envolvida nisso. Muita dor envolvida. E muita gente não sabendo ser pai e mãe. E aí quando a gente olha para isso, e principalmente no cenário que a gente tem aqui no Brasil, as pessoas aqui, elas não se planejam. A gente vai vivendo a vida, a gente pode ver, ninguém se prepara para a velhice aqui no Brasil. A velhice chega e tu não tem preparo nenhum. Poucas pessoas têm a consciência de que eu preciso ter mobilidade na velhice. A Ivete é uma delas que tem consciência. Né? Sim, ela tem. Nós temos. Sabe quando alguém me pergunta isso, ou quando alguém fala, tipo, hoje eu tive uma conversa com uma pessoa que tem 48 anos, não fugindo, mas trazendo, né? E até ela trouxe um medicamento que está vindo para o Brasil com muita força, né? Um Mounjaro, não sei se é esse nome, enfim. Então, assim, me perguntou, eu sei que tu vai me criticar, assim, jamais. É uma escolha, escolhas são escolhas. Isso. Tá tudo bem. Só que tu tem 48 anos, tu decidiu ter uma outra filha, com quase 48 anos. Quando essa filha for brincar aos 13, você vai ter mobilidade? Foi a pergunta que eu fiz pra ela. Sabe? Porque ela quer ser uma mãe melhor ainda do que ela já foi. Então, se ser uma mãe melhor, cada vez te exige mais. Isso. Né? Então, assim, essa é a minha escolha, devido ao meu histórico familiar, que realmente é nas articulações, eu também escolhi. Eu não queria estar lá na cadeira de rodas com 70, né? Então, que foi a minha escolha também. E eu acho que as pessoas, elas têm que ter essa consciência. Se tu tá passando por um desafio com teu filho hoje, então olha pro teu sistema familiar, o que tá acontecendo nele? E não ir empurrando as coisas com a barriga. Ai, vai passar. Ai, não passa. Piora. Piora. A inconsciência, ela sempre vai piorar, né? Sim. Mas esse automatismo do dia a dia, na verdade, as pessoas nem convivem mais com as suas famílias. Antes, a gente estava falando isso outro dia. Eu almoçava no domingo na casa da minha avó todos os dias. Ainda aqui no interior, ainda vocês mantenham um pouco isso. Não é todo mundo que consegue, mas ainda mantém. Em São Paulo, foi até ali eles não têm isso, porque a minha mãe já foi uma avó totalmente diferente da minha avó. Sim. De beira de fogão, que ficava ali cozinhando com alegria, tá? Sem reclamar. Estamos falando que ela achava ruim, não, ela achava ótimo. Sabe por que ela achava ótimo? Porque ela foi criada em colégio de freira, interno. Não via a mãe. Sim. Então, esse ambiente casa, poder fazer o alimento para os netos, era a felicidade da minha avó, brincar. Eu tive a melhor avó do mundo, eu falo. Pra mim, que era neta, sim. Talvez como mãe, talvez não, mas como vó, ela foi maravilhosa. Porque ela esteve presente na minha vida. Agora, a minha mãe, ela é presente, mas não como a minha avó era. Por quê? Já foi totalmente outra criação. E eu, sucessivamente, outra, completamente diferente, né? Então, que eu escolhi ficar em casa. Quando eu tive o Gabriel, eu tinha 22. Eu escolhi parar de trabalhar, eu tinha 2 empregos, uma loucura. Não, eu vou cuidar dos meus filhos. Por quê? Porque minha mãe não parou. Então a gente quer fazer totalmente diferente. A gente quer dar o que a gente não quer. Eu não quer. recebi isso, então eu vou parar a minha vida para criar os meus filhos. Eu fiz a mesma coisa. Então, só que depois, né, Tatá, não adianta fazer isso. Não. Porque depois a gente se cobra porque a gente se deixou. Enfim, deixou a parte profissional, fui me achar muito depois na parte profissional. Enfim, são muitas questões profundas, né? É Ruth da Raquel. Nossa, esse Ruth Raquel. Total. Eu amo, né, a Ruth Raquel. Total. Todo dia eu falo, não, só fico lá esperando Eu gostar. É bom até explicar isso, assim. Eu trouxe a questão da Ruth e da Raquel, das mulheres de areia, né? As gêmeas, a Boa e a Má, pro perfil. Por quê? Porque isso eu levava muito para as minhas alunas e as minhas pacientes. Que quando elas diziam, porque eu tenho uma base na educação parental, da disciplina positiva, muito forte, que antes de ser psicóloga eu era educadora parental.
Então eu levava isso pra elas, e aí a gente tem que equilibrar a permissividade com o autoritarismo. Aham. E aí eu sempre dizia, não é nem Rutinha nem Raquel, é o caminho do meio. Caminho do meio. Só que vai ter dias que tu vai ser Rutinha, que tu vai ser super permissiva, e vai ter dias que tu vai ser Raquel, tu vai ser agressiva, tu vai ser autoritária. E a gente precisa entender essas nuances, porque a gente não é uma coisa só. Não é. Nós somos várias facetas. Exato, e a gente precisa entender isso. E aí quando a gente vem para esse ambiente familiar, e a gente olha para essa estrutura toda que a gente tem ali, essa estrutura familiar, os pais precisam entender também que é um processo de troca e de desenvolvimento mútuo. É mútuo. Porque eu digo assim, o filho ele não vem necessariamente para aprender, ele vem para ensinar. É a gente que cresce, que aprende com os filhos. Nossa, eu tive aprendizados enormes assim com as minhas filhas. Sim. Eu acho que os grandes momentos de evolução da minha vida foram quando eu fui mãe. E coincidentemente, as 2 vezes que eu me tornei mãe foram as 2 vezes que eu voltei a estudar. Porque eu queria que as minhas filhas sentissem orgulho da mãe delas. Então, assim, tudo que eu faço, o fato de eu ser nerd, falar que sou nerd mesmo, eu tenho 2 filhas nerds, porque elas vão se exemplificando naquilo. E aí, quando a gente pensa nessa questão da educação positiva, da disciplina positiva, que é o equilíbrio entre os dois, as pessoas hoje estão se perdendo nisso. Eu não tive uma educação respeitosa, então eu vou respeitar os meus filhos. E as pessoas acham que respeitar é ser permissivo. Sim, e não deixar, é. É completamente diferente. Levanta a mão! Eu acho. fiz isso. Totalmente isso, assim. E aí é aquilo que depois, só depois, né? Estudando também, que a gente percebe que nós não estando no nosso local, dentro do sistema, a gente desorganiza todo ele. Mas porque a gente veio de um sistema desorganizado. Sim. Mas, tendo consciência, a gente tem que começar a fazer as curas, e ela é muito difícil. Fazer ali os ajustes dentro do sistema que já está acostumado com aquela sua permissão. Isso. Você é boazinha, você não fala, você é Não se quietinha, posiciona. você se posiciona, você aceita tudo. Vai fazer um movimento depois, é muito mais difícil. Então, Porque é algo que toca aqui, da infância. Você falou ali, né, é incrível, né, que você percebeu que quando você foi mãe, você quis voltar a estudar. Para elas terem orgulho. Por quê? De quem que você queria orgulho? De mim, né? Mas de quem que você, na infância... Não, lógico, dos meus pais. Então, a gente busca isso o tempo inteiro, isso, né? Então, é o tempo todo. É o tempo todo. É até para as pessoas se identificarem, né? Isso. Quais são os padrões que vocês aí de casa percebem, mediante do que a gente falou agora, que você, lá na infância, queria ser, né, ter atenção, ter o carinho, ter o afeto, que nem a gente falou, que eu não aprendi a receber afeto. Eu fiquei ali com aquela criança esperando o papai vir, dar atenção, e eu não tenho até hoje. Já está acontecendo uma questão ali com a minha sobrinha, né? Muito interessante também. Que a Tatá falando, me vinha a minha Tatá, porque a Tatá também faz. Veio para falar, veio com essa situação do pai se manifestar agora. Ela vai fazer quase 30 anos, tá? Agora o pai veio se manifestar e veio procurar ela. E a gente anda conversando muito sobre esse assunto, tá latente no nosso sistema agora, né? Sim. Borbulhando o assunto da vez ali. Mas porque a única referência que ela tinha de contato com a família do pai era o tio, e ele acabou de falecer, e ela foi no enterro, no velório. E o pai dela, no dia do aniversário dela, foi esse velório, entrou e não olhou na cara dela. Então, ela, naquela criança que estava esperando, que ficava... Porque ele foi daquele pai assim, se arruma que o pai tá passando aí, eu vou te levar no McDonald's. E ela ficou esperando por várias vezes na porta e ele não vinha. Ai, não façam isso, pelo amor de Deus, não façam isso. Né? É por isso que é importante, né, você dar a sua dica aí pro pessoal. Exato. Você não promete aquilo que você não vai cumprir. Isso. Nunca. E eu falo isso, principalmente, eu falava no meu trabalho com adolescentes. Eu sempre disse isso, assim, eu não prometia pra minha filha algo que eu não ia poder entregar. E tanto no positivo quanto no negativo. Então, por exemplo, se você arrumar o quarto, eu vou te dar tal coisa. Eu vou vou compensar. Isso. Ou então, se você não for bem na prova, se você repetir de ano, você vai para uma escola pública. Tu mete aquela pressão. Tu tá fazendo uma promessa. Claro. Não deixa de ser uma promessa. Não. Tu tem intenção de cumprir? Se tu vai cumprir, tu promete. Caso contrário. Se é só da boca para fora, não. Porque tu perde a confiança. E quando a gente tá falando de uma criança, a criança que não é buscada pelo pai na frente de casa, ela passa a internalizar, não que o pai não veio porque o pai não é responsável, porque o pai não é comprometido, a criança não tem maturidade cognitiva para fazer esse processamento. Não. A criança acha que o pai não veio porque o problema é ela, Uhum. ele não gosta de mim.
Sim. Ele não me quer como Não me filha. ama. Ai, olha Eu não que sou boa o engraçado, né? suficiente, eu não sou capaz. Ó, ferida que tu crias. Puxando esse gatilho, eu penso no Miguel, que é o meu mais velho. Ele vai pra escola de ônibus. E eu sempre falo pra ele assim, ó, a mãe sempre vai estar aqui meio-dia. Mesmo lugar. E eu chego, espero ele no mesmo lugar, no banquinho. E um dia eu tava do outro lado. O ônibus parou, ele desceu, ele olhou pro ponto de ônibus, não me viu, ele parou. Ele desceu. Aí eu chamei, a mãe tá aqui. Aí ele, eu achei que tu não vinha me pegar. Um alívio. Entende? Então, olha só, como é simples, né? Ainda falei pro Max assim, não dá, a gente não pode esquecer desse detalhe, porque para ele é uma coisa muito grandiosa Sim. ir pra escola de ônibus e voltar, uma independência dele. Isso. E ele tá esperando que a gente esteja ali pra apoiar ele, é só descer do ônibus. É Exatamente. simples, mas é muito pra ele. Pra eles e a gente tem que entender essa nuance, assim. Às vezes vem uma mãe e conversa comigo, problema com o filho, mas eu tento fazer ele entender. Eu digo, aí tá o problema. Tu tá tentando ele fazer entender a tua percepção de mundo. A tua percepção de mundo é baseada na tua experiência de vida. São os teus olhos. Tu tem que fazer ele entender a partir da percepção de mundo dele. Através dos olhos dele, ele não tem a tua vivência. Então muita coisa pra ele não faz sentido. Quando a gente fala de uma criança, principalmente, a minha filha tem 7 anos, a minha filha ela tem questões que eu até dou risada depois com meu marido, eu digo, olha o problema da vida dela. É que o gatinho de pelúcia tá sujo, mamãe. Ele não pode ficar sujo, mamãe, tem que dar banho. E aquilo pra ela é um problema, porque eu esqueci de botar ele na máquina de lavar. E aí ela não vai poder dormir com ele porque ele tá fedido. Sim. E aquilo é um problema enorme. Então eu tenho E que real. acolher. É real pra É ela. real. Ela sofre com aquilo. Então eu tenho que acolher aquele problema. Eu digo, Sim. tá tudo bem, tá tudo bem. A gente vai pegar o outro amiguinho hoje. Vamos pegar o coelho? Então eu tenho que trazer aquilo pro mundo dela. Falar, olha, hoje não fez sol, a mamãe ia lavar, não ia dar tempo que secar. Vamos deixar pra quando fizer um sol, a mamãe lava. Eu tenho que entender aquele problema que ela tá me trazendo. Porque é o mesmo tamanho do nosso problema. Exato. No Né? mundinho Não dela. No diminui, mundinho. não diminui o tamanho do problema, ele só muda. Né? A Exato. visão é outra, mas é um problema. E se a gente não olha, realmente isso cresce e se torna, às vezes, uma disfunção futura, né? Exatamente. E na saúde também. Na saúde. Eu disse até também da própria criança, como ela, a sua filha expõe ainda, né? Meu urso está sujo. Mas quantas crianças trazendo a gente, né? Lá na nossa criação. Tipo, tu não tinha coragem de expor a tua dor. Tu não tinha abertura também. Isso. Eu fui essa criança. Eu acho que nós, as várias, né? Fases de idade. Então, enfim, há tão pouco tempo a gente trouxe, até foi um debate que a gente conversou sobre uma situação que eu visualizei internamente, num processo lá que eu estava fazendo, de renascimento interno meu, e eu disse para ela o que veio naquela figura. Veio eu, na escola, me sentindo não escolhida pelo meu pai, sendo que o meu pai era um caminhoneiro, ele precisava trabalhar para trazer o sustento. Mas ele não está, e eu ver todos os pais lá na frente, aquilo me matava. Sim. Muito forte, né? Forte. Então, eu tenho 45 anos. Como que isso tá tão registrado? E fica. E vibrando, né? Vibrando? Porque, falando agora da parte energética, né? Nós vibracionamos essa questão e tantas outras. E aí nós vamos criar situações para que isso aconteça de novo, para validar aquela esfera. Porque é seguro pro cérebro. É seguro, Sim, porque o cérebro ele sabe, né? ele tá condicionado a isso, então ele vai funcionar, né? Porque é uma máquina doida isso aqui, uma máquina incrível, então, e com autonomia, né? Total, própria. Isso, eu digo que nós somos, né? O cérebro, ele domina, Ele se domina, você deixar. Então, por isso que é tão Isso. importante ver. E eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Eu falo, quem é que manda? Quem tá no controle? É É isso. tu ou é a mente? Uhum. É tu que tem que estar no controle, tu não pode deixar te dominar. Uhum. E isso eu acho super importante, explicando também essa questão da mente. Assim, o cérebro, ele tem esse viés da negatividade. Sim. E ele vai sempre querer ir para esse lugar porque é confortável, é a mesma coisa. Se tu é uma pessoa que tu já pesou 120 quilos e hoje tu pesa 60, o teu cérebro vai sempre querer voltar pro maior peso que tu já teve. Sim. Aquilo é confortável. Aquilo faz sentido para ele. Aquilo é seguro. Então ele vai estar sempre tentando voltar. E a gente precisa entender esse processo. E fazer o caminho reverso para poder manter a sanidade mental, senão a gente enlouquece mesmo no processo. E isso é diário, né, Tata? Todos os dias. Assim, é muito... Você tem que ser muito persistente. Por isso que se conhecer, a gente vai percorrer esse caminho a vida inteira e não vai se conhecer, né? Isso. Mas é preciso olhar para essas questões de forma profunda, realmente. Tem tantas técnicas, tem tantos profissionais maravilhosos para auxiliar, né? É preciso olhar, porque a vida não é só isso.
né? Só essas respostas automáticas do nosso cérebro. Sim. E aí a gente vai ver, a gente está passando de novo pela mesma situação, porque algo está linkado ali, né? Você falou da gordura em si, né? Do corpo, do cérebro ir procurar. Quem fez bariátrica, por exemplo, se não tiver o acompanhamento, e para sempre. Sim. Eu percebo uma tristeza nos pacientes que fizeram bariátrica, porque é como se eles tivessem morrido. Perdido algo. Morre, né? Gente, Eu não me E reconheço. morre, né? eu não me reconheceria, eu amo comer. Tu imagina tu me deixar limitada tomando um liquidozinho. Porque o meu humor, gente, real, ele tá na comida. Tu tava falando da tua história com a tua avó. A minha lembrança afetiva da infância é a casa da minha avó, uma nona, família italiana, Bem sempre muita comida. Sim, farto, Então, né? as minhas recordações boas, aquilo que me acalenta, que me deixa confortável, é o quê? Comer? Comer? Sempre perto da mesa, né? Sempre perto, comida. sempre memória muita afetiva, coisa. né? É uma memória Uhum. afetiva muito forte. É. Então, pô, é muito preocupante, a gente precisa estar muito ligado nisso. Precisa. E tá sempre muito conectado e buscando sempre aquela evolução. Eu falo isso nas minhas redes sociais, a questão da minha atividade física. Eu faço atividade física porque eu tenho transtorno alimentar. E eu sei que eu tenho. Eu tenho uma compulsão alimentar. Eu tenho fases da vida que eu não consigo comer. Tu vai me dar uma torrada, eu vou comer meia torrada e meu estômago vai estar cheio. E eu tenho fases da vida que eu vou comer descompensadamente. Que tá um buraco, Que né? tá um buraco. Uhum. E aí, lógico, eu entendo. Eu tenho que trabalhar minha compulsão. Uhum. Eu não posso parar o tratamento psicológico. E se eu quero manter o corpo que eu tenho, Eu tenho que fazer eu tenho que fazer atividade física, porque eu gosto de comer. Então, se eu gosto de comer, eu tenho que fazer atividade física. Sim. Ou eu me entrego no corpo, ou eu entendo que é isso aqui que eu tenho que fazer. Não importa se eu não gosto de acordar às 6 horas da manhã, não importa se todo dia é um saco, se eu vou ter que pesar minha comida todos os dias. É aquilo que eu tenho que Fazer fazer. o que precisa ser. É. Exato, porque eu não sou uma criança birrenta O de 5 adulto, anos. né? É o adulto. É o adulto. É. Mas, Enfim, né? chegamos no adulto, né? Porque trazendo um pouco mais pra consciência, vamos pensar que esse adolescente, essa criança, esse adolescente, ele foi, né? Ele tá naquela família. Para ele é o certo. Por mais que meu pai e minha mãe não estejam presentes, eu fui criado pela avó, pelo tio, é aquilo ali, é a realidade, Isso. tá tudo certo. Isso aqui é a minha verdade. E aí ele, claro, vem as comparações e tudo mais, né? Mas inconscientemente ele tá herdando esses padrões. Ele nem sabe, né? Ele tá indo pra vida adulta dele, tá se formando. E aí ele vai pros relacionamentos dele com aquilo tudo. E só talvez na vida adulta ele começa a ter impasse, porque aí ele vai se relacionar com outras pessoas que têm uma outra realidade, uma outra dor também. E aí começam os choques, né? Isso. Começa tipo assim, não era bem isso, mas era isso. E agora, né? A questão do amor, né? Então, ter pai e mãe presente. Ah, mas fui criado pelo tio, fui criado por isso. Então, começa a ter esse choque de realidade depois Sim. da vida adulta. E aí, parece que a dor é muito maior se a gente tivesse lá na adolescência dado um pouquinho mais de atenção. Né? É, porque daí tu já tá numa rigidez cognitiva. E aí fica mais difícil pra fazer qualquer tipo de mudança, porque o cérebro já maturou. Já e tá ele ali, maturou né? daquele jeito. E tu não olhou pra esses padrões antes. Uhum. Então, se tu tem tempo de olhar e fazer algo pra modificar isso, até mesmo as pessoas que estão no teu redor, o ambiente, tu consegue. Senão depois tu tem que ter o quê? É força de vontade e disciplina pra que aquilo aconteça. E entender que vai doer. Sim. E vai doer muito, porque o processo ele é dolorido. Durante a minha formação como psicóloga, eu fiz faculdade em São Paulo. E eu fui indicada por uma professora minha para fazer o estágio no Tribunal de Justiça nas varas da infância, família e juventude. Uau. Fiz 1 ano de estágio. Quando quiseram renovar para o 2º ano, eu não quis. Eu não tive psicológico para aquilo, não tive estômago. Porque eu revivi muitas minhas dores ali, naquele processo. Aí vem com aquela história, tem a transferência, a contra-transferência a gente não pode fazer, né? Eu digo, vai pro inferno, porque eu não sou um robô. Exatamente. Então eu não vou tem fazer e eu vou refletir sobre aquilo e vai me trazer insights sobre a minha vida. Então, assim, eu cresço muito com os meus pacientes também. Sim. Naquela troca, naquilo que ele me traz, porque eu fico avaliando coisas da minha vida a cada sessão que eu faço. E quando eu tava no estágio, eu tive muitos momentos em que eu vivi a minha ferida emocional, ali naquele momento, nas avaliações que a gente fazia com as crianças, principalmente. Porque se tem uma coisa que me fere muito, é criança sofrendo. Eu não consigo. Não tenho maturidade. Assim, eu me debulho e a vontade que eu tenho é pegar aquela criança, botar debaixo do braço e levar pra minha casa. Pois é. Eu vou levar pra mim. Vai ficar pra mim. Eu sou assim. Não que eu vou ser a melhor pessoa pra educar. Claro que não, eu também tenho as minhas questões. Mas eu não quero que ela sofra. E eu acho que criança não tem que sofrer. E ela tem que ser enxergada como uma pessoa. Que a gente não enxerga a criança como indivíduo. Enfim, isso é pauta para até pro podcast. Já Já temos tema.
E aí eu lembro que teve um dia assim que pra mim foi muito forte, assim, a gente fez uma avaliação psicológica numa menina que tinha a mesma idade que eu tinha quando os meus pais se separaram. Ela estava vivendo o mesmo processo de alienação parental. Ela estava com a mesma situação de não poder ver a mãe morando com o pai. Tudo aquilo que eu vivi. E ela tinha a mesma trava na língua que eu tenho. Até hoje. Lógico que eu me identifiquei. Tudo aquilo que eu não podia fazer, eu fiz ali. Eu fiz Mas todas por as que, né, identificações. Tatá? É o espelho. É o espelho. É Eu só puxei isso. tudo pra mim. A ressonância puxou tudo. E aí eu lembro que eu fui pra casa aquele dia. Eu trabalhava na Penha, eu fui pra casa. E eu lembro que foi um dia que choveu muito, assim. E até tive uma situação quando eu cheguei em casa com as meninas. Porque a Antônia era pequena e a Marina, ela me auxiliava, a minha filha mais velha. Então ela ficava com a irmã pra quebrar, assim, entre aquele período em que eu não chegava e que o meu marido tinha saído. E aí quando eu cheguei em casa, elas vieram todas assim... A Marina veio muito eufórica. Ah, me chegou, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu gritei. Tipo, sabe? E fui pro banho. E quando eu entrei no banho, eu fiquei pensando, por que eu gritei? O que aconteceu? O que me desregulou? E eu fiquei me questionando o tempo inteiro o que tinha acontecido. E eu falei, eu estou estressada por aquilo que aconteceu no trabalho, porque eu não elaborei, eu descontei em cima das pessoas erradas. Sim. E aí quando eu saí do banho, eu fui, me desculpei, fiz aquela janta, a gente jantou, as meninas foram dormir. Quando as meninas foram dormir, eu entrei no escritório. E chorei. E chorei. Chorei. E me abracei. E eu não abracei a Thalita adulta. Não, foi a criança, né? Foi aquela criança que estava ali, que precisava de colo. Meu Deus, é... E aquela noite, pra mim, foi uma noite de fechar muitas gavetas na minha vida. Muita coisa fez sentido. Não é cura, né? Não, é aprendizado, né? né? É aprendizado, chega. Meu Deus do céu. É verdade. Olha, É forte, né? É muito tu forte. me falou isso, eu puxei que eu trabalhei no CRAS. E aí eu abandonei o CRAS justamente por isso. Né, o CRAS, o CRES, né, na verdade mais o CRES ali. Mas por quê? Porque eu trabalhava justamente com abuso com as crianças. Então a minha criança que não foi abusada, mas que sim teve algumas faltas, também não conseguia estar ali dentro vendo aquilo. É difícil. Era muito difícil. Eu falei, separar, né? Porque aí tu tá naquela de ter que separar o profissional do pessoal. Eu falei, jamais, não existe isso aqui dentro. Porque a criança, tu não tá falando. Um adulto, tu até consegue, porque aí tu tá trabalhando também um pouquinho do ego, né? A questão da posição. Mas a criança, ela tá te olhando assim com um olhar de socorro, tia. Me tira daqui, sabe? As crianças abraçavam a gente, mesmo não conhecendo, porque sabiam que a gente era um profissional dali e que não ia maltratar ela. Então ela queria colo de estranhos, mas ela só queria atenção. Você falou, a minha criança não foi abusada, né? Mas com nesse certeza sentido... no seu sistema... Sim, não, no meu sistema sim, né? E aí automaticamente, gente, toda dor que o seu sistema vive na gente, e vibra em você o tempo todo. Então é o que a Tatá falou, chegou pra ela só o que ela vibracionava, porque tem ali no DNA dela, tá registrado, e isso tem um endereço vibracional, por isso que chega nela. Assim sucessivamente. Eu, a Ivete, enfim. E o quanto isso é forte. Teve uma... Agora, profissão repórter, não sei que dia que é, a gente passa agora. Eu também não faço ideia, porque eu não assisto televisão, então. Mas, enfim, eu não assisto TV. E aí o Ale tava assistindo Profissão Repórter. E eu gosto de coisa real, assim, aí eu gosto. Não gosto de sensacionalismo, enfim. Aquela informação banal, não. Mas coisa profunda. E o que era? Essas famílias temporárias de crianças que são tiradas de pais disfuncionais, né? Ou com questões ali em vício, enfim, droga, né? Alcoolismo. E eles precisam de um lar temporário, né? Então, casos ali que eu fiquei assim, vidrada, e o quanto ainda, com a graça de Deus, existem seres humanos que querem, né, fazer isso. Cara, que compra essa briga. Você tem noção do que é isso? Isso é tão incrível. Eu só faltei levantar da cama e, ó, parabéns para as pessoas que se dispõem no dia de hoje, que é um mundo individualista, né? Ali todo mundo olhando pro seu próprio umbigo, seu probleminha aqui individual, você acolher uma outra, uma família, né? Uma criança com toda aquela desestrutura, e às vezes bebezinho. Teve uma família que ficou 8 meses ali e depois entregou para a avó, porque a avó estava tentando conseguir a guarda, porque a mãe gestou na rua, enfim. E a repórter, eles ficam muito tempo, né, gravando ali. Eles acompanham bastante. Meses ali. Meu marido trabalhou no Profissão Repórter. Ai, que legal, eu acho incrível. Incrível. E aí eles acompanharam a gestação dela na rua, ali no chão e tal, até o nascimento, enfim. E até esses 8 meses após essa família cuidando para depois conseguir entregar para a avó. Mas com que estrutura também essa avó vai receber? Né, gente? Assim, que dá uma dor no coração, né? Você fala,
Poxa, tava tão bem, né? Tipo assim, não tava tão bem, porque mas pelo se menos o você básico for tava ver, às recebendo. vezes essa criança ela ia ter muito mais oportunidade ali na família que ela tinha, né? Sim. Que ela estava sendo cuidada, mas não é o propósito. O que eu achei muito legal dessas famílias e todas que foram entrevistadas é o psicológico dessas famílias. E eles tinham 2 filhos adolescentes, assim, quase homens já, assim, chorando, se matando de chorar para entregar a criança. E os pais, não, nós cumprimos nosso papel. É até aqui o nosso papel. Essa criança não é para nós. Nós somos o apoio, a ponte. Eu achei tão maravilhoso, tão incrível. Ter esse desprendimento, essa Ter capacidade esse de conseguir, desprendimento. Porque eu né? acho que se eu fizesse isso, eu ia me apegar muito. Eu ia querer pra mim. Imagina, Igual 8 você falou, meses. eu né? gosto de pegar essa criança e, tipo, eu vou criar. É muito Isso, tempo, né? Você cria tirar do vínculos. sofrimento, Meu né? Tirar, mas não é o intuito, assim, chegar a arrepiar, assim, que lindo, e que apoio psicológico eles têm, né? Sim. Pra passar por isso, porque são famílias instruídas, escolhidas, né? Totalmente, né? Com segurança pra estar ali, né? Sim. Porque você também não sabe onde está enfiando uma criança, né? Pode ser em outro lar disfuncional, não vai adiantar. Enfim, eu achei incrível e eu tenho muita vontade, aí você falando, quem sabe, né? Mais pra frente, atuar nas escolas. Mas precisa atuar com os pais. Precisa. E é bastante. muito difícil trazer eles pra escola. É muito difícil. Se tu tá numa escola particular, tu tem uma facilidade maior. Mais ou menos. Mas é porque eu já trabalhei bastante em escola também, e fiz muito estágio, assim. E eu percebo que na rede pública, Eles nem vão, né? eles não vão. Uh-uh. E quem não vai é justamente os pais daqueles Que alunos que estão no problema. E que tu precisa que eles atuem junto contigo, que eles peguem junto no processo, vamos olhar para essa criança, vamos trabalhar, vamos desenvolver, porque a estrutura tá no ambiente, a dificuldade, né, tá Sim. no ambiente, a gente precisa mexer nessa estrutura e todo mundo precisa trabalhar junto. Eu falo muito isso para os pais das crianças e adolescentes que eu atendo. Quando me entram em contato comigo assim, tu atende meu filho? Eu digo, eu atendo a família. Isso. Porque não adianta tu me trazer a criança e o adolescente, eu vou fazer um trabalho com ele vai dar 2 passos pra frente na terapia, ele chega em casa durante a semana, ele dá 5, 6 passos pra trás, porque a família não sabe o que fazer. Eu vou plantar semente, tu tem que saber regar. Sim. Se tu não rega, o que eu posso fazer? Não adianta. Não E também dar não adianta vir pra terapia, despejar pra mim todos os problemas de vida do teu filho, e aí sinto muito, ele tá assim hoje por quê? Eu atendi recentemente uma senhora que me trouxe o caso, que tá passando com o filho e a nora, que estão se separando, um adulto funcional de 30 e poucos anos, e ela tá toda envolvida nesse processo de divórcio. E aí o meu filho não toma responsabilidade. Me desculpa, teu filho não toma responsabilidade, porque tu não deixa. Porque tu tá assumindo a responsabilidade dele. Tu é mãe. Tu é mãe. Tu não tem papel nenhum aqui. A mulher é dele, a família é dele, a casa é dele. Ele que resolva. Meu filho, eu tô aqui porque tu precisar. Esse é o teu papel. Eu te dou o suporte emocional que tu precisa. O resto é tu que tem que fazer, é tu que tem que se virar. o movimento é ele, né? Se ficar tirando toda a responsabilidade, Exatamente. jamais vai. Daqui a pouco ele tá se separando de outra. Exatamente. E por isso que a gente tá com essa geração Nutella hoje. Sim. Porque os pais fazem tudo, querem dar tudo aquilo que não tiveram. É o suporte até demais, né? Até demais, e esquecem que a ideia ali qual que é a ideia, principalmente nesse período da adolescência? Ela é uma fase de transição para a vida adulta. Se ela é uma fase de transição para a vida adulta, é um período que aquele jovem tem para se desenvolver e se tornar o adulto que ele precisa se tornar. Desenvolver habilidades e competências socioemocionais. Então ele vai ter que ser capaz de mediar conflitos, de resolver problemas, de tomar decisão, de se comunicar assertivamente, escutativa, empatia. Várias questões ele precisa desenvolver. Eu estou oportunizando isso? Ou eu tô adestrando? Eu tô adestrando. Porque é isso que eu falo, quem tem que me obedecer não é a minha filha, quem tem que me obedecer é o meu cachorro. A minha filha, ela tem sim que ter opinião. E ela tem que bater de frente comigo. Porque quando ela bater de frente comigo, eu vou saber que ela tá pronta pra ir pra rua, porque ela vai bater de frente lá fora. Não vai ser uma cordeirinha. Exatamente. Ninguém vai fazer ela de trouxa e de otária. Então, como é que eu vou preparar ela pra ser esse ser argumentativo? Ela vai argumentar comigo em casa. Sim. Eu vou ficar pé da vida. O meu ego vai querer validação. Vai. E eu tenho que me lembrar. É o desenvolvimento dela, não é meu. Eu não tô aqui pra suprir as necessidades do meu ego. Exato. Eu preciso que ela bata de frente comigo. É isso que eu quero. Então a gente tem que entender isso. Porque não adianta eu quero um filho que me obedeça, e aí quando eu tenho um adulto, eu quero um adulto responsável com autonomia. Um adolescente... Não vai ter. Ele tá esperando, ele tá esperando toda hora. Não foi ensinado, né? Não foi? Não foi ensinado. E a orientação é importante, né? Sim. Então você faz de tudo por eles, né? Tudo
tem condição. Exatamente. E no seu consultório, nos seus atendimentos, não só em adolescentes, né? Mas assim, através do corpo físico, há demonstrações de que maneira não está sendo resolvido o sistema familiar? Bastante. Você consegue identificar? Existe muito, existe até uma clave, tu percebe quando a pessoa tá muito rígida, assim, né? E ela tem uma dificuldade até no respirar, ela tem a dificuldade. E aí eu percebo que tem alguma coisa que tá travando muito ela na questão física. Ela tem a dificuldade, assim como eu tinha, do toque, Sim. né? Você Do falou de trava na carinho. língua, eu fiquei pensando. Exatamente, assim. Então ela vai tendo essas travas no corpo, porque quando a gente vai se enrijecendo emocionalmente, cognitivamente, a gente não se dá conta, o físico também enrijece. E enrijece muito. Tu se torna uma pessoa que tem essa dificuldade de... O meu filho tá aqui, sabe? Passar a mão no cabelo, pegar na mão, dar um abraço. Tu não consegue fazer isso naturalmente. Tu tem essa dificuldade com a fala. Tu tem dores de garganta, dores de estômago. Isso tudo é físico. E por que eu tenho isso? Porque aquilo que eu não falei tá preso aqui, ó. O desaforo que eu engoli tá doendo aqui. E as pessoas não percebem. E aí, às vezes, elas querem ir pro médico se entupir de remédio e não se dá conta que, de repente, tu falar sobre o teu problema vai te ajudar. Eu peguei um caso, eu me lembrei muito da Fernanda, eu peguei um caso esse ano, foi depois que tu esteve lá na rádio dando a entrevista, de uma mãe que perdeu o filho. Fazia 2 anos que ela tinha perdido o filho. Gente, essa história pra mim foi... essa mulher transformou muito a minha vida, assim. Ela tinha um filho com 7 anos que faleceu. A idade da minha filha. Na primeira sessão de terapia, ela me chega completamente travada, com dificuldade de comunicação e dores. Eu não preciso dizer pra vocês que eu passei a sessão inteira repetindo mentalmente: não chora. Com Sim. certeza. Tentando manter, né? Eu fui embora daqui a gravatal me debulhando dentro do carro. Eu falei, eu preciso colocar essa angústia pra fora, porque senão eu vou adoecer. E aí eu deixei. Leva, né? Falei, vou lavar a alma, porque é assim que eu me lavo também. E aí depois, pronto, tô pronta pra outra, vamos embora. E aí ela veio e ela me trouxe tudo aquilo, assim. Aí como eu venho de uma abordagem cognitivo-comportamental, que é muito científica, a gente tem uma estrutura de processo terapêutico. Só que eu gosto muito de sentir a necessidade daquele paciente que veio. Por isso que eu vou trazendo outras abordagens. Eu trago a sistêmica, a existencial humanista, eu vou trazendo outras coisas, até psicanálise eu trago bastante. Então, quando ela veio e ela falou pra mim que ela viveu esse processo muito sozinha, porque o filho, ela descobriu a doença do filho com 10 meses, então toda semana ia pro hospital em Florianópolis, ela sozinha, chegava em casa, ninguém tinha feito um café pra ela beber, sabe? Coisas pequenas, mas que juntas fazem a grande diferença. Eu deixei ela falar, porque ninguém ouvia e acolhia ela. Eu falei, eu vou deixar essa mulher falar. Foram 5 sessões em que essa mulher entrava no consultório e só ela falava. E eu acolhia e dava amor. Só. Acolhia e validava, acolhia e validava, acolhia e validava. Na 6ª sessão entrou uma mulher diferente naquela porta. Ela não tinha mais dor. Ela não tinha mais dificuldade de se posicionar. Ela falava, botava limite, dizia não, coisa que ela não sabia fazer. Sim. Porque ela precisava que alguém escutasse ela e não dissesse pra ela, não chora, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Vai. Tu perdeu teu filho. Nunca mais. Nunca mais vai ficar bem. Vai ter momentos em que não vai doer tanto. Sim. Mas vai ter dias que vai doer muito. Gente, eu nunca... Deus me livre passar por essa dor. Eu perdi o meu avô aos 16 anos, que era uma figura muito importante na minha vida. Eu tenho 42 anos hoje. E no dia 4 de outubro, aniversário dele, é um dia que eu fico trancada em casa que eu choro. Porque dói até hoje. E dói, gente. Dói. Uma pessoa que fez parte da tua vida. Tu gerou um filho. Teu filho não tem que morrer antes de ti. Então imagina aquela mulher dilacerada por dentro, sem poder chorar a morte daquele filho. E sem ninguém pra ouvir. E querer corrigir. Viver o luto, né? Tinha que viver o luto. E aí a gente vê as dores físicas que muitas vezes as pessoas não percebem. A psicossomática tá aí pra isso. Não. Sim, A psicossomática porque nos fala sobre isso. vai somatizando tudo no corpo, aquela rigidez que ela Exato. tava, aquilo tudo eram bloqueios profundos da alma, né? Exatamente. A alma gritando ali, o corpo ele vai definhando, né? A minha hérnia de disco, ela é resultado de um estresse muito grande que eu passei. Porque eu tava num período de vida com uma criança pequena, me mudando de casa, montando uma loja, chegou um dia eu me cravei, porque eu não tava dando conta do meu emocional. E aí o corpo ele te avisa, tá na hora de parar, tu precisa tirar o pé. E tu vai indo, né? E tu vai indo. Tá tudo certo. Exatamente. O meu problema no estômago, eu sou uma pessoa muito raivosa.
A raiva ataca onde? Ela ataca no estômago. Então eu tenho que lidar com a minha raiva para eu melhorar o meu estômago, não ter mais tantas crises de gastrite, poder viver bem com isso. Então a gente tem que ter essa compreensão. Não é porque eu tô com uma dor aqui no meu corpo que necessariamente eu vou correr pro médico e eu vou tomar um medicamento. Não. Entende, né? Eu vou prestar atenção no meu corpo. Isso mesmo. Você falou uma coisa agora Prestar bem atenção. importante. A gente está gravando um método bem legal para, claro, com exercícios, atividades curtas, para não ficar muito extenso, Uhum. mas trazendo essa consciência corporal, né? Vamos supor da raiva que você falou agora, né? A gente hoje ela estava gravando sobre isso. A gente deu risada do vídeo, né? Porque tá sem o áudio ainda e tal. Mas o quanto é importante expressar a raiva, colocar para fora, né? E tem uma atividade corporal para isso, energética para isso E mental mental. para isso. Então é um método que a gente está fazendo dos principais pilares da vida, com atividades curtas para a pessoa ter acesso de dentro de casa, porque às vezes ela não sabe como. Sim. Que nem aquele dia você chegou, porque o gatilho veio daquela criança e você acabou externalizando para sua família, para o seu Isso. sistema. E a gente faz isso o tempo todo. E você ainda tem consciência porque você trabalha com isso. Mas e quem não tem? Exatamente. Né? Então, para não jogar toda aquela carga na família, pego um método, faço aquilo para mim, né? Me desenvolvo, me conheço, coloco para fora, trabalho o meu corpo nessas questões disfuncionais, emocionais, né? Sim. Mas eu preciso primeiro assumir que eu tô sentindo. A Que nem o que consciência você é o primeiro fez passo. agora, né? É. Eu sou uma pessoa raivosa, então, tá, onde a raiva afeta? É no meu estômago? Então, como que eu vou fazer esse movimento para colocar para fora? Eu vou fazer esse movimento, sei lá, vou gritar no travesseiro, vou chorar até me acabar, e acabou. Isso. Porque parece que o corpo, ele tá borbulhando, né? A gente tá usando a raiva, mas tem tantas outras emoções, né? Então, o corpo, ele tá ali, ó, borbulhando, borbulhando. Se você não colocar pra fora, é capaz de ter um troço, né? Sim. De infartar, de ter enfim, alguma coisa que não dê depois pra... Isso que tu falou do borbulhar é fantástico, porque é o meu sinal, né? Porque o primeiro sinal da emoção, ele é fisiológico. Uhum. Então, como é que eu sei que a raiva tá chegando? É como se o sangue começasse a pegar fogo? Essa sensação que eu tenho? Não dá uma sensação até de febre? Dá uma sensação de febre, e aí é o momento que eu tenho, porque nesse momento que a gente vai ser tomado pelo emocional, a gente ainda tem um lapso de consciência, que é o momento da autorregulação. Então é nesse lapso de consciência que eu paro e digo, pausa, respira, sai daqui, é agora. Porque senão eu explodo. E, gente, eu viro bicho, e eu tenho consciência disso. E aí, pensando nessa questão da regulação e do corpo, como tu falou, tem as outras emoções, a tristeza. Pouca gente tem essa informação. Mas qual é a maior ferramenta de autorregulação para a tristeza? É o choro. O choro é uma ferramenta importantíssima de autorregulação. Por que a minha paciente se sentiu bem? Porque ela chorou a dor dela. E aí, agora se regulou. Tu falou no choro, e é algo assim, eu vejo isso como mãe, eu tento não fazer mais, porque eu fazia muito, e aí a gente pequenininho, né? Mas é pedir pra criança não chorar, né? É o tal do engole o choro. Porque aí olha o que fez com a vida adulta, né? Então, assim, eu me regulo muito. O Miguel tá chorando porque ele é ariano, né? Então, ele quer botar o mundo dele pra fora. E aí eu deixo, por mais que eu seja... Muitas vezes aquilo me irrita, porque, tipo, pô, tá chorando que a roda do carrinho quebrou. É o dinossauro, cara. Tem 300 dinossauros, mas é aquele que não tá aqui, que tá na avó que ele quer. Enfim, chora. No começo, antes de ter a consciência, eu dizia, não, né, Miguel? Não, vamos parar de chorar, né? Daí já explodia. Hoje eu penso, tá, chora, só chora. Você é um homem ou um saco de batata? Aí começa com aquela, mas olha se eu não tivesse a consciência, né? É cura, eu aprendi com elas aqui. Então, olha o que eu estaria fazendo com ele, né? Ele seria um homem adulto engolindo sentimento, porque nunca pude colocar pra fora que o meu dinossauro que eu tanto amava não tava aquele dia lá. E que isso é feito muito nos homens, né? Nos Muito! Sim, aí fica toda. Aí volta pra mãe, o acolhimento, é o filhinho da mamãe, a mãe que toma decisão por mim, é isso que eu tava fazendo com ele. E olha só que interessante isso. Por que o choro do filho incomoda? Porque eu tive que engolir meu choro. Muito, sim, capaz. Aí mãe olhava pra gente, já era olho, olhar, né? Não era nem fala, era aqui, ó. Opa, a lágrima voltava, ela fazia o caminho, sabe? Isso! Ela nem chegava, tipo, pronto. Lembra dos desenhos animados que chegava, caía e voltava? É isso daí, a lágrima caía, a gente, opa! Sentei, me comportei. Mas olha só como volta de novo, você acabou de dizer, os filhos vêm pra nos ensinar. Exato. Pois vem dali já, né? É uma concepção bem rápida. Mas, tipo assim, a gente não consegue nem pra aquela criancinha que tu gerou no mundo, que tu quer o bem maior, que tu admira, que tu quer que ela
Seja extraordinário, seja né? extraordinária, tu não respeita a dor e a vontade Não dela. Falou consegue. tudo, Ivete. Não O consegue. básico, né? Falou tudo. É, a gente não consegue, é mais forte, né? Quando a Exato. gente vê, putz, tu tá no sistema todo, tu já nem tá bravo com aquilo ali, é a Sim. comida que não deu errado, é o marido que não te escutou, e tu esqueceu de pagar um negócio, porque aí tu foi lá, daí tá atrasado, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. E aí ele só queria chorar porque o dinossauro Aí não eu tava em faço uma casa. pergunta pra quem tá nos assistindo. Passa, vamos O lá. teu amor é incondicional ou não? Porque é fácil amar Uhum. quando o filho faz tudo aquilo que a gente quer, quando o filho se comporta, né? E aí quando teu filho tá sendo rebelde, tá batendo de frente, quando ele tá mentindo, quando ele tá fumando escondido, quando ele tá chegando bêbado em casa, tu ama também? Quando ele não supre as tuas expectativas? É. Porque o amor não é incondicional. Ele é condicionado ao bom comportamento. Exato. Eu amo se você supre as minhas expectativas. Senão eu não te amo mais. E eu vou te falar assim, ó, eu tenho vários problemas com a minha família. Eu venho de uma família completamente disfuncional. A minha maior ferida emocional, ela vem da separação dos meus pais. Eu não recebi afeto, eu não fui acolhida, eu sempre fui muito sozinha na minha vida. E isso pra mim sempre foi muito gritante, assim, ó. Só que tem uma coisa que por mais que eu tenha raiva, eu sempre vou me lembrar. Eu sempre fui acolhida nos momentos mais difíceis e que eu mais desafiei meu pai. Era um momento que ele me acolhia. Ele dizia, a gente vai passar por isso junto, tá tudo bem. E era um momento que eu achava que assim, ó, vou ficar de castigo o ano inteiro, vou apanhar de chicote, Tô porque meu preparada. pai era uma pessoa, meu pai general, bravo, muito bravo, assim, eu dizia, meu Deus do céu, ele vai me matar, eu tenho medo de voltar pra casa. E aí quando ele descobria, tu via, só porque a minha raiva vem dele. Uhum. Aham. Ele se subia naquela raiva, ele se descontrolava, ele saía de cena, depois ele voltava e ele dizia, por que tu fez isso? Me explica. A gente vai resolver. Eu vou Uau. te falar outra coisa. Você só fazia isso por esse momento. Exatamente. Você só Exatamente. fazia, provocava ele só Sim, pra Pra ter ter essa atenção, essa né? parte dele. Esse momento, né? Era Porque eu a não parte tinha dele. nenhuma. Eu não tinha nenhuma. Se a gente estava falando sobre a questão do honrar pai e mãe, né? É. Antes nos bastidores, assim. E eu não falo com meu pai. A gente já tive vários problemas de relacionamento com ele, assim. A gente tem uma história muito forte de vida, meu pai, porque quando aconteceu o divórcio, eu era muito nova, eu tinha 9 anos. E foi uma época em que, assim, pô, se a gente parar pra pensar, interior de Santa Catarina, né? A gente tá falando ali de início da década de 90. O divórcio não era bem visto. Não. Minha mãe foi crucificada. Eu fui também, eu estudava numa escola católica super tradicional ali em Tubarão. Eu perdi amigos, porque as crianças não podiam brincar comigo, porque eu era filha do casal separado. Eu sofri Não bullying, pode, né? não pode. Eu tive que mudar de escola. Foram várias coisas que aconteceram, assim, que foram bem difíceis. E hoje eu não falo com meu pai devido a várias questões, assim, porque, né, a gente tenta resgatar, a gente vai em busca da cura, vai, e aí chega um momento que tu vai e tu continua inserida naquele ambiente, o ambiente não muda, então peraí, eu preciso me proteger, eu não quero mais viver isso. Você vai se contaminando. Exatamente. Só que quando eu olho pra minha história de vida com ele, porque quando aconteceu o divórcio eu fiquei com ele por 8 anos morando com ele, aquilo não era normal, uma menina morando com o pai. Era só nós dois. Então eu vivi aquela dor dele. Porque ele sofreu muito com a separação da minha mãe. Então em alguns momentos eu fui amiga, com 9 anos, gente. Em alguns momentos eu fui a esposa. Com certeza, porque toma o O lugar. lugar da mulher, porque né? em vários momentos eu dormi com ele no quarto, na cama dele. Sim. Eu dizia, eu quero dormir contigo hoje porque eu não tô bem. Sim. E eu dormia com meu pai na cama. E tava tudo bem. E só que hoje, quando eu olho pra essa relação, mesmo que a gente tenha algumas coisas meio tóxicas assim na relação, eu tenho noção que eu sou a pessoa que eu sou por causa do meu pai. Que hoje eu tô aqui, sentada com vocês. Eu sou essa pessoa estudiosa, focada e determinada porque eu sou filha dele. Não porque eu sou filha da minha mãe, porque eu sou filha dele. A questão do carinho, do acolhimento e do afeto que eu trago, isso eu puxei da minha mãe. Então eu consigo entender tudo aquilo de bom que ele me trouxe. E eu honro muito a vida deles. Então, pra eu estar aqui hoje e falar disso sem problema nenhum, tá tranquilo porque tá elaborado. Se um dia acontecer da gente conseguir se resgatar dentro dessa relação, perfeito. Se não conseguir, sinto muito, vai ficar pra outra vida. Sim. Tentei aqui, não deu Não certo. deu certo, vamos pra Tudo próxima, bem, pula, né? próxima. Porque realmente, assim, continuar algo que te fere tanto e que você já tá num caminho tão, porque você não é psicóloga à toa, não é? É só Não. por conta de tentar se Tudo salvar. isso. Assim, né, a Fernanda, enfim. As nossas dores formam a nossa profissão, provavelmente, né? Geralmente é assim. E aí, não adianta você tentar se curar e pertencer àquele meio ainda
tem aqui aquela consciência que domina ele. Sim. E você não vai mudar ele. Não vou. E ele já falou isso pra mim. Na última discussão que a gente teve, ele já falou, eu já tô muito velho, eu não vou mudar. Eu sou assim e deu. Eu falei, eu sinto muito então, eu não sou obrigada a conviver assim, a ter uma pessoa que me fere o tempo todo, ou que me deixa o tempo inteiro em constante estado de alerta. Isso não Sim. é saudável. Então eu prefiro me afastar. Esse Isso. gatilho mental não é saudável, Não é? né? E emocional, porque é isso que traz as nossas disfunções. Então, se eu tô num caminho de cura, se eu continuar bebendo dessa água que está contaminada, o que vai acontecer? Então, eu entendo que ela está contaminada, eu deixo e permaneço ela aqui, mas eu bebo do outro copo, Isso. porque é uma escolha, Exatamente. né? Então, a família que a gente vem, a gente só tem que honrar e agradecer. Isso. Não temos nada a fazer Não. com isso. Eu não vou mudar o outro, muito menos meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu sistema. Irmãos, enfim. Eu posso fazer só por mim. Né? Então, você que passa dificuldade no seu sistema familiar, faça por você o que ninguém nunca fez. Para de querer ser a criança lá, dando a mãozinha assim para cima, sofrendo, esperando que alguém te salve. Você não é a Cinderela, não é o príncipe encantado, não é aquela criança ainda, né, que está ali esperando seu pai te buscar, sua mãe te buscar. Então, é necessário que você tenha consciência com esse podcast ou com outros materiais que estamos cheios de informação hoje em dia, com a graça de Deus, né? Nós temos a informação para isso, para fazermos por nós, o que ninguém nunca fez. Exato. Né? Então, você hoje, como adulta, fez essa escolha. E se um dia, às vezes é na doença, né? Geralmente eu já fico esperando até o dia que vai acontecer, lá, que meu telefone vai tocar. Vem cuidar do pai. E aí, tudo bem. E aí, tudo bem. Eu vou cuidar, eu vou fazer e aí aquilo vai que ser eu certo, né? E a gente troca muita informação também, né? Porque a gente, quando vira adulto, a gente quer se tornar pais dos nossos pais. Porque aí a gente enxergou o erro. E aí a gente quer ensinar eles. Sim. Vem cá, agora eu vou mostrar pra vocês onde vocês erraram, né? E aí isso faz o quê? Caga tudo de novo. Exatamente. Né? Literalmente a palavra caga com tudo. E aí a gente usa como exemplo, assim, eu sou a mais nova, tenho 2 irmãos, cada um seguiu a sua vida, e do nada eu olhei, tô aqui sozinha, né? Tendo que ser, sim, pais dos meus pais, porque eles me colocaram nesse papel. E aí era um jogo de um reclamando do outro, porque já tão velho, né? Naquela coisa de um já querer reclamar da vida do outro, se acostumar. E aí opa, o que eu tava fazendo com isso? Eu ia ali e ia pra minha casa. O que eu fazia na minha casa? Eu fazia tudo o que eles estavam fazendo com os meus filhos e com o meu marido. Né? Lindamente, saía de lá, voltava pra cá, entendi, tô indo pra casa, sabe? De padrão, né? E eu tava nisso. E olha aí, por isso que eu fiz a pergunta, porque era inconsciente. Aí essa que veio e fez assim, opa, verdade, não posso mais ir tanto na casa dos meus pais. Eles têm a vida deles e eu agora tenho a minha vida. Sim. Mas não era sobre eles, era eu porque achava autorresponsabilidade porque os meus irmãos foram embora e eu tenho que cuidar deles. Mas não, eles ainda têm 2 pernas, sabem dirigir, sabem comer, sabem tomar remédio, tá tudo bem, vão viver. Só que isso acontece porque eu vi eles fazendo isso. Então eu repeti padrão inconsciente, né? E muitos fazem. Né? Isso que tu falou dos pais, né? É muito engraçado, porque logo que eu voltei a morar aqui, eu moro no prédio, do lado do prédio da minha mãe. E até arrumar o apartamento, a gente ficou um tempo com a minha mãe. Aí um dia minha mãe me pedindo alguma coisa, assim, eu já mega estressada, porque ela vivia pedindo as coisas, não sabia fazer nada sozinha, né? E aí eu respondi pra ela, é assim que tu vai cuidar de mim quando eu ficar velha? Eu disse, cara, tu tem que pensar em ter autonomia. Tu não tem que pensar em como é que eu vou te cuidar. Tu tem que pensar que tu tem que abrir o teu celular e tu tem que saber mexer no teu Instagram sozinha. Tu tem que saber fazer a tua transferência no banco sozinha. Como é que tu aprendeu a mexer no Facebook? Não foi fuçando? Então vamos fuçar aqui também. Então não fique pensando que eu vou ser tua salvadora e eu vou te resgatar. Já falei isso pra ela, porque eu não vou te cuidar. Eu falo pra ela. Sim, é importante dizer, porque eles ficam olhando. Porque eles ficam olhando. Os meus pais têm na cabeça deles muito claro que quem vai cuidar deles sou eu. E aí, olha a autorresponsabilidade, olha o que eu já tenho, né? Eu acabei de iniciar a minha família e já tenho que cuidar de outra. E eu ficava com esse peso. Então, não. Eu deixo claro, vocês, enquanto puderem, vão se cuidando. Isso. Vão tocando. Eu tô aqui, mas eu não tô mais aí dentro, né? É difícil fazer isso de perto. E porque eu tô perto, sim, né? Porque ela tá perto. E aí foi a minha cura, vamos dizer assim, a minha transformação. Porque aí eu quebrei esse vínculo. Né? Então, eu tô quebrando aos poucos padrões, porque eu era minha mãe todinha.
Inclusive saúde, porque eu tava repetindo também o quadro de saúde dela na minha vida. E a gente não percebe, né? Não. Quando tu vê, tu já tá lá dentro, assim, ó, do olho do furacão. Exatamente, pra tá? pertencer, né? Pertencer, honrar inconsciente. O tempo inteiro. Porque, claro, minha mãe sempre foi a mãe e o pai, né? Ela sempre cuidou de gente doente. Olha por que eu trabalho com Ai, isso, olha minha mãe, né? sempre cuidando de gente doente. Sempre Ai, eu tô sempre cuidando de gente doente também. Isso! Por que a gente tá, né? Olha o que a gente repete. Só que repete um pouquinho mais delicado, né? Um outro padrão, mas repete a mesma coisa. E aí eu tava repetindo exatamente tudo isso que ela estava fazendo. A nível de doença no corpo, de eu também tá com o mesmo problema de saúde de câncer dela na pele. Tipo assim, tão aparecendo sinais. Claro, não é câncer, né? Mas opa, minha mãe teve isso. Por que ela teve? Porque ela queria atenção. E, sabe? E eu também tava repetindo E isso. o corpo dando sinais. E o corpo aqui, inteiro. ó, o tempo todo. Como o corpo fala e a gente não percebe, né? O corpo fala o E tempo todos. inteiro. A gente tem que estar ouvindo. Exatamente. Então, por isso que a família, a base, tudo isso que a gente tá falando aqui é tão importante para quem tá nos ouvindo, para se observar. Porque nós mulheres, principalmente, eu não tô dizendo que é excluindo homens, mas nós olhamos para nossa família e queremos já abraçar, né, com esse instinto que a gente aprende de ter que ser mãe, de acolher, de cuidar, a gente tá cuidando da nossa família desde que a gente é menininha. A gente quer brincar de boneca, brincar de casinha, ter filho, ter boneca, ter panelinha. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá se preparando. Eu Só sempre isso. fugi desse padrão. A gente sempre tá fazendo desde isso. pequeno eu fugi desse padrão. Eu sempre fui... Eu tenho uma amiga que me perguntou assim na faculdade, ela disse, tu sempre foi assim ou você sempre? Sempre fui desse jeito, bocuda, desde pequena. E sempre fugi do padrão, eu dizia, não vou me rotular, eu dizia que eu não ia casar, eu não ia ter filho, porque eu não ia ser mulherzinha, eu não gosto de rosa, porque eu relacionei o rosa a ser uma mulherzinha, e aí eu não visto rosa. Então eu sempre fui muito dessa, assim, tipo, não pensa que eu vou cuidar, que eu vou tomar pra mim, eu não vou. Eu vou cuidar de mim e da minha vida. Porque desde muito cedo eu entendi essa questão das necessidades, né? Eu trabalho também muito com a linha da pirâmide, da hierarquia do Maslow. Eu acho fantástica a teoria dele em relação às necessidades. Então, desde muito cedo eu entendi que quem precisa suprir as minhas necessidades sou eu, isso não vai vir do externo. Porque enquanto eu fico buscando a validação da família, hoje eu tô buscando a validação da família. Aí hoje a família me valida. Nossa, tô preenchida. Ai, que maravilha. Gratidão, né? Aí amanhã tá como? Tá com rombo de novo. Lógico. Então eu não posso ficar buscando a minha família o tempo Vai todo. ficar dependente, né? Exato. O tempo todo do outro suprir as suas necessidades. E ninguém vai. Ninguém vai. Isso é pura ilusão da mente. Exatamente. E quando tu entende isso, tu vira uma pessoa funcional. Sim. Mas o quanto também isso vem, né? Que nem você falou assim, eu sempre fui meu pai. Porque você foi criada com ele e se tornou essa mulher do fazer tudo, de fazer do meu jeito, porque ele te trouxe essa energia masculina, né? Assim. Uma dúvida, como que é o seu marido? Nessa questão. Bem-vinda à vivência. O meu marido é o oposto. Porque isso é uma característica minha, assim. A minha mãe sempre dizia, né? Eu não preciso me preocupar com a Thalita só namora cara bom. Ela dizia. As minhas irmãs, a minha irmã mais velha sempre teve dedo podre, digamos assim, né? A mais nova deu um trabalhinho, agora ela tá bem com o Diego, graças a Deus, né? Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa que buscou esse afeto nos relacionamentos. Sim. Aquele afeto e acolhimento que eu não tive na infância. Então, eu sempre namorei o bom filho. Sempre. E o meu marido é o bom filho. Tem que ser esse nome da Tem que ser. Eu perguntei sem conhecer, mas já vendo tudo aqui, ó, programado, porque é engraçado como eu vejo essa repetição, assim, nos atendimentos, né? Quando a mulher, ela tem muito essa energia brava, assim, né? Que a gente fala energia masculina, né? Mais a energia masculina, que não tem nada a ver com sexualidade, né, gente? Energia masculina e feminina. Sim. Nós sempre vamos compensar no nosso relacionamento amoroso. Então, a Tatá, por ser essa mulher, assim, com energia masculina, mais, né? Que é o de fazer, o acontecer, o aqui e agora, né? Eu vou prover e tal. Automaticamente, para regular o yin e o yang, né? Ela vai atrair um parceiro para trazer essa regulação, para colocar ela um pouco na outra energia e ele também receber da sua, né? Não, isso que tu falou é fantástico. Porque até a minha família percebeu quando a gente se conheceu. O comentário da família era, a Thalita está mais calma desde que conheceu ele. E ele me acalmou, ele me equilibra muito, assim. A gente tem uma parceria muito grande, nós dois. A gente fez 10 anos de relacionamento agora no sábado passado. Ele é uma pessoa fantástica na minha vida. Ele é uma pessoa muito carinhosa. Ele é o acolhedor da casa, sabe? Assim, ele acolhe a Antônia, ele me acolhe, ele acolhe a Marina.
Ele é bem parceiro e eu fui buscando justamente aquilo que eu gostaria de ter recebido dentro do meu ambiente, pensando que tipo de estrutura familiar eu quero ter para mim. Porque, como eu disse que eu vim de uma família disfuncional, eu queria uma família funcional. E um parceiro, o Will é meu terceiro marido. E para o meu pai isso foi um absurdo, uma menina de 35 anos está no terceiro marido. E pra mim não tinha problema nenhum, porque eu vou em busca da minha felicidade. Se eu tiver que casar com 10 pessoas, que eu achar que aquilo ali vai me complementar, né, me completar de alguma maneira, eu vou. E aí a gente se conheceu e a gente entendeu que a gente estava buscando criar uma família funcional, porque a gente tem um histórico familiar muito parecido, nós dois. E a gente se uniu por isso. Então, assim, todo e qualquer problema que eu tenho, é o abraço dele que eu procuro. Sim, é o abrigo. É o abrigo. Sabe aquele meme que tem da música barulhenta, que quando a mulher chega perto do marido, fica aquele som do silêncio? É aquilo que eu encontro ali. Então eu sei o que eu tenho. Porque eu entendi o meu contexto. Eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. Eu acho que eu não enlouqueci, porque lá atrás, quando tudo começou, eu tinha 10 anos, eu comecei a fazer aqueles diários, lembra? E eu não entendia na época. Hoje eu entendo que aquilo era uma escrita terapêutica. Sim, com certeza. Que foi o que me ajudou. Você já estava exercitando. Já estava exercitando desde cedo. Então, assim, aquilo foi me trazendo a sanidade, foi me fazendo ressignificar, foi me fazendo enxergar várias coisas, entendendo o que eu não queria pra minha vida e pros meus relacionamentos. Eu tenho um pai que tem um problema muito sério com bebida, sempre teve. A minha irmã mais velha, ela repetiu totalmente o padrão. Ressonância, né? Ela pensando, não consigo, minha amiga. Tipo assim, essa eu fui obrigada, né? 3 relacionamentos, 2 filhas mulheres, pai que bebia. Eu só tava esperando ela fazer assim, olha. Ai, vai entrar no fundo. Oh, meu Deus do céu. Não, e é por que essas duas deixaram nós? Nunca é nada. Nada é por acaso. Mas é bem isso. E aí eu fui olhando pra que, tipo, eu não bebo? Por que eu não bebo? Porque eu tenho paura. Exatamente. Então eu fui buscando aquilo que de repente eu poderia ressignificar na minha vida e não repetir o mesmo padrão para as minhas filhas. E como eu disse, minha irmã foi o padrão contrário. Então o dedo podre, ela teve algumas questões com bebida e tudo mais. E aí quando a minha filha mais velha começou a sair, eu me lembro que eu sempre dizia assim pra ela, vai rolar bebida na festa, tu sabe disso, né? Então eu dava as orientações. Eu nunca disse não bebe. Nunca disse não bebe. Eu sabia, eu sei que vai beber. Então eu vou ensinar como beber. E aí a única coisa que eu dizia pra ela era, tu lembra dos natais da família? Quando fulano quebrava tudo e arrumava briga com todo mundo? Por que ele fazia isso? Ela dizia, porque ele estava bêbado. Aí eu dizia, então tu já sabe o que acontece quando as pessoas bebem. Elas saem do seu eu, né? Exato. E assim ela aprendeu. Então ela é uma pessoa comedida, ela bebe pouco quando bebe, mas tá sempre ligada, sempre atenta. Porque viveu aquilo. E eu queria que ela ressignificasse também. E que tivesse um outro olhar, assim como eu tive. E outra oportunidade, né, Tatá? Porque isso também é muito biológico. É muito biológico. A gente traz esses aspectos muito grandes, a tendência, né? As tendências, elas vêm espiritualmente, energeticamente e psicologicamente, dentro do nosso padrão, né? Então, a gente tem que, sim, olhar para esses padrões de dores. Na família eu tenho pavor de briga por conta disso que você falou. Assim, eu não posso ouvir alguém gritar, seja brincando, me dá um negócio, um frio na barriga, assim, já o meu corpo, ele entra em alerta total, assim, é pra sair correndo, é pra socorrer quem? De tanta briga. Então, é complicado, né, Tatá? E tem muita gente que vive isso em casa, então é muito, esse episódio, assim, foi muito importante, e é muito importante, e que não fique aqui essa conversa, né, que essa conversa seja um gatilho de conversa para a sua família, para a família que você escolheu e escolhe todos os dias acordar e dormir e vivenciar, mas, por favor, faça isso com plena consciência. E nos levando agora para o finalzinho, eu queria que você deixasse um recado para a nossa audiência. O que você acha importante trazer de consciência para eles, para que eles possam levar para a vida? Eu acho que a gente precisa sempre se questionar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Você não é aquilo que você pensa, nem tudo aquilo que você pensa é uma verdade absoluta. A gente precisa também estar aberto para enxergar outras perspectivas, porque se a gente achar que tudo aquilo que o outro faz é para me atacar e me ferir, eu não consigo ter relacionamentos com ninguém. E aí, me desculpa, você está se dando muita importância se sentindo o centro do universo. Exato. Né? E a coisa não é bem assim. Então, sempre se questione. Eu pratico muito questionamento. E foi isso que me trouxe até aqui. Praticar esse questionamento, entender quem eu sou, aquilo que é importante para mim, o que eu quero para minha vida.
E olhar para aquele padrão que está na minha volta e reconhecer o que daqui eu não quero levar. Porque tu falou dessa questão da gente repetir padrão. E só para complementar, assim, eu venho dentro de um contexto em que existia o uso de uma substância. Então isso vem na minha genética. Então eu não tenho muito freio para esse tipo de coisa. E por que eu não bebo? Porque eu não tenho limite. Sim, é como com a comida também. É como com a comida. Isso. Exatamente. Passei pela fase da adolescência, de experimentar coisas, Sim. né? Não experimentei muita coisa também, Sim. né? Mas o cigarrinho do capeta a gente sempre Sim. tá na rodinha e rola. E por que eu abandonei? Porque eu sabia, eu não tenho controle. Eu vou gostar disso aqui e eu não vou parar. É porque isso vai te entorpecer, vai Vai te me tirar da entorpecer. realidade que é dura. Exatamente. E eu não posso fugir da realidade. Essa é a realidade que eu vivo, ela vai doer, mas eu vou ter que enfrentar porque vai passar. E eu prefiro que doa agora, eu prefiro que doa o que tem que doer. Eu vou passar 3 meses chorando, mas eu vou passar uma vida inteira de bem-estar e qualidade de vida do que passar 30 anos sofrendo. Com certeza. E o quanto isso é importante. Nossa, Né? muito, Nossa, né? ela me resgatou agora, sabe, uma fase da minha terapia, quando busquei lá muito lá atrás também, essa questão com meu pai, até o cheiro de uma pessoa de álcool me irritava, sabe? E daí, meu segundo relacionamento, eu atraí realmente uma pessoa que bebia, né? Enfim, parte da minha terapia era aprender a beber. E eu me dispus a isso, para entender, sabe? Se era o cheiro da bebida, as questões lá que vinha quando meu pai era criança e tudo mais. E o que foi mais interessante foi através de eu bebendo, porque eu estava passando por esse processo com meu marido que bebia. Então, para mim, poder viver aquela situação com ele, poxa, eu vou me entorpecer aqui também, então eu vou aprender isso. Que eu fui entender que aquilo era uma fuga do meu pai. E ressignificar aquilo, né? Que ele era um homem comum e tal. Um dos processos, claro, que teve vários. Né? Sim. Mas foi muito interessante. Eu aprendi a beber com 35 anos. Olha só. Aí, assim, tive bebidas assim, como os meus irmãos diziam, aprendeu rapidinho, né? Não, mas é fácil! Rapidinho, porque ali eu tava entorpecida, bem naquela fase ali que eu precisava mesmo me separar, sabe? Várias situações assim. E eu dizia, não, isso realmente não é pra mim. Hoje eu tomo uma taça de vinho se precisar, se eu não fico na água, danço, me divirto, tudo igual. Né? Mas eu entendi meu pai. Isso. Foi muito bom pra mim. É importante a gente entender também o que eles passaram. Sim, era É muito importante, exato, assim, e eu entendo, eu fui atrás do histórico familiar, eu fui pesquisar com as pessoas, o que aconteceu, como era a infância de vocês, eu tenho noção de tudo que ele sofreu. Meu pai perdeu o pai dele com 10 anos, eles eram 15 filhos, ele teve que trabalhar com 12 anos, eles moraram dentro de um vagão de trem, eles moraram durante muito tempo porque perderam a casa na enchente. Isso lá em Pedro Osório, no Rio Grande do Sul. O Brizola, não sei se vocês lembram da época do Brizola, o Brizola deu uma casa para eles em Pelotas. Tanto que meu pai passou a vida inteira, ele era muito... Tanto que quando o Brizola concorria nas eleições, meu pai votava no Brizola, porque foi quem tirou eles do vagão de trem. Né? Entende? Então eu entendo que a vida dele foi muito difícil, eu tenho toda essa consciência, só que tem uma coisa que eu não abro mão. A gente escolhe o caminho que a gente quer seguir. Sim. Eu escolho ser refém do que aconteceu comigo, ou eu escolho criar um novo caminho. Ele fez a escolha dele. E eu respeito a escolha dele. Sim. Só que eu não sou obrigada a conviver com a escolha dele. Eu tenho o direito de fazer as minhas próprias escolhas. E essa consciência é muito importante dentro desse processo de autoconhecimento, de busca, e não de cura, mas de transformação para sair das migalhas emocionais que a gente vive. Sim, quebrar. Perdão, talvez seja a mesma coisa, até para quebrar padrão, para te não levar isso para tuas meninas, né? Exatamente. É isso que a gente busca, né? E não se contentar com pouco, né, Tatá? Porque saibam, gente, assim, que a gente merece muito. E nós valemos muito a pena. Nós valemos cada dia, cada respiração, não é à toa que a gente está aqui. Então, faça valer as suas escolhas todos os dias e que elas sejam conscientes e favorecendo a você com as suas escolhas. Se a rota deu errado, reprograme uma nova rota. E honrando, sim, seus pais nas escolhas deles, né? Você não vai salvar eles. Então, tenta fazer por você o que eles um dia tentaram e não conseguiram, talvez. Em honra deles, por eles e por você. Gratidão por esse episódio maravilhoso. Foi uma honra ter você aqui. Tá incrível. Eu quero Meu mais Deus. 10 milhões de conversas. Eu também quero. Quero outros temas, inclusive. Enfim. Eu quero vocês lá na rádio e eu vou estar aqui. Nossa. Só vai dar isso no podcast. Só vai dar isso na rádio, só vai dar isso aqui. Pronto, só uma troca. E aguardem os próximos episódios com esse bate-papo leve, gostoso e da vida real, como ela é. Sim. E aguardem o nosso produto, que vai facilitar vocês todos a se autorregularem, se autocurarem, se autoviverem
né, por vocês. Gratidão, um beijo no coração de todos. Tchau, povo. Tchau, gente. Muito obrigada.